Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui com os meus dois outros co-apresentadores, Gabriel Franco, falando também de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. Como de costume, vamos primeiro ao Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de outubro, cara? Dia de Nossa Senhora de Aparecida, feriado no Brasil. É feriado aí no Canadá, cara? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre, cara, e não é feriado no Canadá, cara. Antes de ontem, dia 10 de outubro, foi o dia da ação de graças do Canadá, que é diferente dos Estados Unidos, que é em novembro, mas hoje não é dia das crianças aqui no Canadá, cara, mas hoje vamos falar, então, de o maior jogador da história do futebol, não é mesmo, Miguel? Tem uma polêmica aí numa lista que saiu, cara. É isso aí, cara. Eu acho que tá pipocando, né? Eu recebi um conteúdo do Pelé ontem no WhatsApp também. O pessoal, os tios já começaram a repassar. Na verdade, quem me passou foi meu pai. Mas eu acho que o brasileiro pega essas dores pra si. Mas antes da gente começar nessa resenha, vamos passar a bola pro Franco. Franco, como é que você tá, cara, hoje, nesse feriado? Sentindo bem? Tô bem. Bom dia, Miguel. Bom dia, Gui. Sim, estamos gravando de dia hoje, diferente do costume, não é mesmo? Eu não sabia que tinha sido ação de graças recentemente no Canadá. Espero que o Gui tenha comido bastante peru. Enfim, estou ansioso para poder começarmos a falar sobre esse assunto também, que é tão polêmico, cara, porque recentemente eu quase quebrei 3 celulares diferentes vendo as notícias sobre quem são os melhores. Enfim, não vou nem me estender sobre isso, porque a gente já tem 2 Copas e os 2 melhores jogadores da história, talvez. É ridículo isso. Enfim, vamos dar início aqui. O Franco falou bom dia, já acabou de acordar, agora são 2 da tarde. Nem imagino o que tem a ser a noite do Gabriel Franco. Mas, de toda forma, a gente vai dar início aqui à nossa conversa. Hoje, girando sobre... vamos conversar sobre a carreira do Edson Arantes do Nascimento, ninguém mais, ninguém menos que o famoso Pelé. No dia 10 de outubro de 2022, a tradicionalíssima revista britânica de futebol, Sports 442, publicou uma lista dos 100 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. E é uma revista que está entre as mais respeitadas do jornalismo esportivo do mundo, a 442. E, enfim, já teve versão no Brasil, não sei se tem mais 442 Brasil, mas tinha até pouco tempo também. A tradicional é do Reino Unido, e eles colocaram o Pelé na 4ª colocação. E para ler de forma rápida, que eu vou ler o top 10, tá? Para vocês saberem, depois vocês dão uma olhada lá no 100, mas em 10º a gente tem o nosso Ronaldo Fenômeno. Em 9º, o Ferenc Puskás, da Hungria. 8º, Beckenbauer. 7º, George Best, do Manchester United e da Irlanda do Norte. 6º, Johan Cruyff. 5º, Zinedine Zidane, grande algoz da seleção brasileira em algumas Copas. 4º, aí sim, Edson Arantes de Nascimento, Pelé. Em 3º, à frente do Pelé, temos Cristiano Ronaldo, o Gajo. Ah, parem! Isso é a 442, hein? Cristiano Ronaldo, o Gajo, que agora está jogando no Manchester United. Em 2º lugar, Dieguito Maradona, que já foi objeto aqui do nosso podcast, né? Inclusive quando ele veio a falecer, se eu não me engano foi o 10º episódio do podcast Boleiros de Humanas, e também tem outros episódios sobre as conquistas da Argentina na Copa do Mundo, muito embora o Maradona não tenha participado da Copa de 78, também tem episódio do Boleiros de Humanas sobre isso. Dê uma olhada lá se vocês tiverem um tempinho depois, que esses episódios ficaram bem bacanas.
Em primeiro lugar, também à frente do Pelé, logicamente, pela 442, temos Lionel Messi, considerado aí pela revista assim o melhor jogador de todos os tempos. Enfim, vamos entrar. Depois a gente entra mais. Só um comentário, se fosse no Brasil, iam ficar falando. A gente ia ver em várias páginas de meme esse tipo de reportagem no Brasil sendo veiculado como, por exemplo, é veiculado quando. Aí eu vou citar o Craque Neto, que é um cara que eu gosto muito. Quando o Craque Neto compara o Renato Augusto com o Toni Kroos. Ia ser a mesma coisa, só que como eles falam mas, Franco, eu inclusive vi isso, mas é lógico, eu vi isso já nas páginas de memes brasileiras, e daí tem os comentários, né, cara? O Ronaldinho Gaúcho joga peteca, o Romário era piloto de bobsled, essas coisas assim, mas até certo ponto um absurdo um cara da Irlanda do Norte e tá no top 10. Um cara da Irlanda do Norte. Porque a revista é britânica. A revista é britânica, parece, né, cota cara? até. Parece cota. Enfim, tinha que ter um britânico. É lógico que tinha que ter um britânico. Vocês acham que não iam colocar? Pô, cara, põe, sei lá, o Bob Charlton, mas não põe o George Best, velho. O George Best era bom jogador, cara. Enfim, vamos entrar... Coloca o Beckham, então. Também. Vamos entrar. Coloca o Beckham. O Beckham, vocês pegaram pesado, né, cara? 10 melhores da história. Foi o Paul Scholes, então. Mas, parem de falar. Enfim... Antes de eu continuar, só avisando que o debate de hoje vai fazer a nossa própria lista de top 10. Opa, e vai ser bom, hein? Gostei. A gente tem que decidir em conjunto. Vai ser curto esse debate, já tô vendo. Chama o João junto. 6 horas de debate. Enfim, vamos fechar aqui essa introdução que já tá alongando e passar pro nosso primeiro bloco, Kickoff, onde o nosso publicitário Gabriel Franco vai contar um pouquinho mais sobre a carreira futebolística do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, fazendo até inclusive umas comparações aí com os jogadores que ficaram à frente dele nessa lista. Então, sem mais delongas, vamos passando aí pro kickoff, toca no Franco que é gol. Me chamo Gabriel Franco, como vocês bem já sabem, e hoje eu vou tocar o kickoff. Como o Mix Galu disse, toca no Franco que é gol. Gostaria apenas de lembrar que hoje vocês estão escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão de jornais digitais do jornal digital Poder 360. Vamos lá. O Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, a cidade, não a marca, né? No dia 23 de outubro de 1940, vem de família muito humilde. Ele herdou esse nome por meio de uma homenagem ao grande inventor Thomas Edison. Então, desde sempre você vai ver que ele é um cara genial, que ele já tem essa referência do próprio nome. Diferente do top 3 que está à frente dele, ninguém tem uma referência tão boa de nome quanto o próprio nome dele. Mas, enfim, aí vocês ficam perguntando, Pelé, cara, como que ele herdou esse apelido? Bom, para quem não sabe... Você falou uma coisa, só antes de você... Você sabia que, você falou, ninguém tem uma referência de nome melhor do que ele... Eu não sabia dessa história do Thomas Edison, mas sabe que o Messi chama Lionel por causa do Lionel Richie, cantor norte-americano? Vocês sabiam dessa? Que a família dele era muito fã do Lionel Richie. Meu Deus chama do Lionel céu. Por causa... É sério, cara, não é zoeira, é verdade. Ele chama Então o nome dele não é Lionel, é Lionel Messi. Exato, Lionel Messi. Inclusive, para provar que eu não sou clubista, o Miguel sabe que na Europa eu tenho preferência por um time que usa azul grená. Inclusive, estou usando a camisa dele neste exato momento. Mas eu não vou bancar de clubista e, obviamente, vou continuar apoiando o Pelé como melhor de todos os tempos. Enfim. É verdade. E o Lionel Richie, para quem não se lembra, é aquele que canta All Night Long. Depois, aí vocês estão ouvindo no YouTube, Spotify, é só pesquisar. Lionel Richie All Night Long. Bom, mas diferente do Lionel Richie, que não tem um apelido tão legal quanto o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento ganhou esse apelido na escola, por meio de um amigo que, inclusive, ele brigou, porque ele não gostava desse apelido, então ele realmente brigou de socos com esse amigo já. Porque, para quem não sabe, o jogador favorito do Pelé, quando o Pelé era mais novo, era o goleiro Bilé, do seu time de coração, o Vasco da Gama. Sim, o Pelé é vascaíno. Para quem não sabe, até hoje ele fala: eu não fui Vasco, eu sou o Vasco. Ele foi nomeado sócio honorário do Vasco em 2021, se eu não me engano, condecorado com essa grande
nomeação e reconhecimento pelo time do Vasco, né? Muito provavelmente ele deve ter essa relação por conta da história do Vasco, que a gente já abordou em outros podcasts, que o Vasco foi o primeiro time brasileiro a incluir negros no futebol. O Vasco é sempre um clube que tem um apelo popular muito grande, porque o Pelé, desde sempre, ele já se relacionou com esse time. Então, cara, faz todo sentido. Mas, enfim, goleiro Bilé do Vasco da Gama. Os amigos do Pelé, eles caçoavam com ele, porque na escola ele pronunciava o nome do goleiro Bilé errado. Ele pronunciava como se fosse Pelé, ao invés de falar Bilé. E acabou que ele herdou esse apelido dos amigos. Ele não gostava muito desse apelido no início, mas acho que depois de um tempo ele foi crescendo e ele aceitou esse apelido. Até porque hoje é um dos nomes mais influentes do mundo, o nome mais influente do futebol. E eu acho que ele não deve não gostar do apelido hoje em dia, né? Inclusive, ele só se reconhece como Pelé. Mas enfim, Pelé cresceu em Bauru, interior de São Paulo, mesmo tendo nascido em Três Corações. E lá ele teve uma infância muito humilde com seus pais. A mãe dele, inclusive, os pais dele, na verdade, ele passou por muita dificuldade. A mãe dele não deixava, por exemplo, ele mudar de cidade para poder jogar em outros times. Se eu não me engano, ele recebeu uma proposta do Bangu já, quando ele era mais novo, ele não conseguiu mudar de cidade por conta da distância que ele ia ficar da família e por conta também das dificuldades que eles passavam na cidade de Bauru. Mas, para resumir a carreira de criança do Pelé, ele passou por vários clubes amadores preparatórios e ele veio chegar no Santos. Quando que ele chegou no Santos? Em 1956. Em 1956, Brito levou o Pelé para a cidade de Santos para experimentar Pelé no time profissional do Santos. Sim, Pelé nasceu em 1940, como eu já disse, então em 1956 ele chegou para ser testado no time titular do Santos. Ou seja, com 16 anos ele chegou já com uma grande fama de um futuro promissor, e ele era considerado um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo, o futuro melhor jogador do mundo, já em 1956. Mas então, vamos lá, o que aconteceu? Ele impressionou o treinador, curiosamente, o apelido do treinador é Lula, o Luiz Alonso Pérez. Ele fez os treinamentos no estádio Urbano Caldeira, ele morou na Vila Belmiro, inclusive se vocês forem hoje na Vila Belmiro, que é muito curioso, eu fui lá para poder ver Santos São Paulo com meu irmão que é santista. O estilo de hospedagem da Vila Belmiro, eles têm um hotel, assim como o Morumbi também tem um hotel no estádio, eles mantêm a fachada do hotel exatamente igual ao que foi na época que o Pelé morou lá. Então, essa raiz também está bem conservada na Vila Belmiro, e Pelé, quando chegou lá com 15 anos, morou nesse espaço. E ele impressionou esse técnico dele e assinou um contrato profissional com o Santos em junho de 1956. No início, pasmem, senhores, Pelé era preterido pelo treinador, mas tudo tem uma justificativa. Pelé tinha 16 anos e o titular, no lugar dele, era mais velho, obviamente, e acabou indo para a Europa logo depois. Mas enfim, quem não sabia, por ele ser preterido nessa época, o Santos foi fazer uma excursão no Rio Grande do Sul, e vários clubes do Rio Grande do Sul se interessaram pelo Pelé. O Grêmio, o Brasil de Pelotas, eles tentaram a contratação do Pelé e que foi prontamente negada pela diretoria santista. Mas aí, vamos lá. Em 1957, um ano após Pelé ter assinado o primeiro contrato profissional com o Santos, ele começa a ganhar mais espaço no Alvinegro da Vila Belmiro e começa a ganhar a ponta do Santos. Ele começa a jogar na ponta, um atleta que joga aberto pela ponta, depois ele também faz a função de segundo atacante, hoje em dia, que a gente pode falar, mas de um atacante mais centralizado, que pega a bola, dribla, vai para cima. Mas enfim, Pelé começou a sua carreira no Santos jogando pela ponta. Mas enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando sobre histórias e expulsões que Pelé fez junto ao Santos, mas é evidente que todos sabem a importância que ele teve para o clube da Baixada. Até hoje pessoas sabem que o Santos é o time do Pelé, não é nenhuma novidade se a gente for para a Europa. Miguel e Gui, o Gui inclusive que mora fora, quando ele fala com os amigos canadenses deles, que só devem conhecer o Afonso Davies e o Jonathan David, que é o atacante do Lille. O Gui não torce mais para Atlético Mineiro, ele torce por Toronto FC. Nova casa do Lorenzo Insigne, vocês já sabem, né? O Insigne joga. Antiga casa do Giovinco também, grande jogador da seleção italiana. Um dos maiores jogadores de altura do futebol. É a formiga atômica, cara. Antiga casa de Júlio César também, que não conseguiu se firmar na equipe de Toronto. Antiga casa de Júlio César, é verdade. E de Germaine Defoe e do atacante Gilberto, do Bahia, que era do Bahia. Bom, mas enfim, eu podia ficar falando sobre histórias, sobre essas excursões que o Santos fez, por isso que o Santos é tão reconhecido fora do país.
pelo Pelé, todo mundo sabe, o Santos é o time do Pelé. Todo mundo fala assim quando você fala sobre o Santos fora do país. Lógico, todo mundo conhece o Santos pela história que eles têm 3 Libertadores. Mas enfim, eu acho que vale a gente dar uma ressaltada no que o Pelé transformou o Santos. O Miguel já disse, cara, não fique falando sobre estatísticas nesse bloco, mas eu acho que é inevitável a gente falar sobre estatísticas, visto que o Pelé, no período que ele ficou no Santos, que foram 17 anos, se eu não me engano, ele conquistou 10 paulistas, 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, 4 torneios Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, que, na verdade, era um antigo formato do Campeonato Brasileiro que foi anexado ao Campeonato Brasileiro, ao formato atual, que é o formato de pontos corridos, e que não era de pontos corridos até 2004, se eu não me engano, era de mata-mata, tinha a primeira fase, depois tinha mata-mata, mas enfim, ele tem sim 6 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Ele marcou 1.091 gols em 1.116 jogos. Aí ele se aproxima, tem jogadores sim, que se aproximam desse número, que é uma média quase que perfeita para um atacante, que é um gol por jogo na carreira. O Messi e o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, eles se aproximam desse número. O Puskás também, eu acho que ele se aproxima desse número. Mas enfim, Pelé é o segundo jogador com mais gols no futebol mundial. O primeiro é Túlio Maravilha, não tô brincando. Mas Pelé é o segundo jogador com mais gols no futebol mundial. E, cara, esses números comprovam o quão incrível ele foi e o quão incrível ele é até hoje. Porque é muito difícil, quase impossível alguém pegar e superar esses números que ele teve. Tanto números de títulos quanto números de gols. Isso apenas pelo Santos, tá bom? Mas a gente vê que o Santos mudou de patamar realmente com a chegada dele. O Santos é conhecido mundialmente e você tem um museu do Pelé em Santos até hoje. Então, tipo, é bizarro você parar pra pensar que um jogador ele impacta tanto assim na história de uma cidade, não só de um time, mas de uma cidade como um todo. No ano de 1975, o Pelé estava, se eu não me engano, na 19ª temporada dele com o Santos, então eu já corrijo o meu dado anterior, que não ficou 17, ele ficou assim 19 temporadas no Santos, ou seja, quase 20 anos. O Pelé decide se aposentar de clubes brasileiros, que nem os jogadores europeus hoje em dia fazem, que nem o Philipp Lahm fez antes de aposentar, ele se aposentou da seleção alemã. O Pelé ele se aposenta de clubes brasileiros, ele fala, cara, já ganhei muita coisa aqui, o Gui vai falar um pouquinho também sobre os títulos que ele teve na seleção, mas ele já tinha sido campeão de basicamente tudo que ele podia ganhar, tinha sido artilheiro de todos os torneios que ele podia ser, então ele falou, cara, vamos me aposentar de clubes brasileiros. Ele jogou ocasionalmente pelo Santos ainda em algumas partidas oficiais competitivas, mas não necessariamente ele jogou como atleta profissional do Santos, e sim em partidas amistosas. E aí a gente vê aquela diferença de número de jogos amistosos que a FIFA dá para jogos reais que o Pelé tem, que ele fala que ele tem 1.200 gols em 1.000 e poucos jogos também, mas a FIFA só computa 759 gols, se eu não me engano, em quase 750 jogos também. Mas enfim, o que aconteceu? 2 anos mais tarde, ele saiu da sua semi-aposentadoria, que nem o Michael Jordan fez algumas vezes na NBA, para poder assinar com o New York Cosmos, da North American Soccer League, divisão que hoje em dia é MLS, e que o time do Gui joga, né, que é o Toronto. Sim, o Toronto é de Canadá, mas no Canadá não tem liga profissional de futebol, desculpa, Gui. E ele assinou esse contrato para a temporada de 1975. Os valores do contrato eles são desconhecidos, e acho que até por questão de sigilo é bom a gente não ficar falando muito, mas no livro do Pelé, ele próprio afirma que o acordado era de $1 milhão por 7 anos. Aí você faz um comparativo com a cifra de hoje em dia, dá um número absurdo. O maior jogador de todos os tempos ganhava isso naquela época. Se você corrigir com inflação, realmente deve ser um número bizarro, porque a gente fala da temporada de 1975. Mas vamos lá, as cifras que a imprensa aponta, contudo, são muito superiores. Alguns falam em 2,8, outros 4,5 milhões, chegando até $7 milhões por 3 anos de contrato. Bom, mas Pelé na época era apontado como o atleta mais bem pago do mundo, e o contrato dele com o Cosmos ainda previa explorar comercialmente a imagem do Pelé, tá vendo? O Pelé também era marketing nessa época, mas sim, basicamente, essa ideia de contratação do Pelé na MLS, e eu acho que essa retirada dele da semi-aposentadoria dele, foi para proporcionar um entretenimento diferenciado que os Estados Unidos já costuma fazer com todos os esportes que eles permeiam no território nacional deles. O time na época pertencia à Warner Communications, famosa Warner, empresa de entretenimento gigantesca norte-americana que existe até hoje. Pelé foi nomeado para o cargo de relações públicas da empresa. Então Pelé, além de jogador, ele era RP da Warner. Então ele fazia mais de uma função no campo, que nem o Rodrigo Caio fez no São Paulo durante muito tempo. Bom, mas vamos lá. Quando que o Pelé efetivamente estreou em campo?
Pelé estreou em campo no dia 15 de junho de 1975 contra o Dallas Tornado no Downing Stadium. O jogo terminou em 2-2, Pelé fez um gol e deu assistência. O confronto foi transmitido para 30 países pela rede CBS, que era uma das maiores emissoras de TV dos Estados Unidos na época, e teve público de 10 milhões de pessoas, um recorde para jogos de futebol na época. Apesar de já ter passado bastante da sua melhor fase, Pelé ele foi creditado com um aumento significativo do público nos Estados Unidos. Então vamos lá, a gente tinha uma média de público do esporte futebol nos Estados Unidos de 10 mil pessoas na temporada. No caso, 10 mil pessoas compareciam a cada partida, em média, nos Estados Unidos. Quando o Pelé chegou no Cosmos, essa média saltou para 34 mil torcedores por partida. Então, Pelé realmente trouxe um aumento significativo no que é o futebol e no que é o futebol hoje em dia nos Estados Unidos. Então a gente vê que ele tem raiz também no New York Cosmos até hoje. No dia 1º de outubro de 1977, Pelé decidiu encerrar a sua carreira em uma partida de exibição entre Cosmos e Santos. O Santos ele chegou a Nova York depois de derrotar o Seattle Sounders por 2-0 em Nova Jersey. Seattle Sounders, time do ex-jogador Clint Dempsey, que jogou durante muito tempo uma das maiores figuras norte-americanas quando a gente fala de futebol. A partida foi jogada em frente a uma multidão no estado dos Giants e foi transmitida nos Estados Unidos pelo programa Wide World of Sports, da American Broadcasting Company, bem como em todo o mundo. Então foi uma partida que teve notoriedade no mundo todo. Em seu discurso de despedida nesse jogo, Pelé pediu que o público repetisse com ele 3 vezes a palavra love, que quer dizer amor em português. Então com isso, eu acho que eu fecho o meu bloco aqui, falando um pouquinho sobre como o Pelé foi importante nesses 2 clubes que ele jogou. Assim, Pelé só jogou em 2 clubes na carreira, jogou no Santos, jogou no New York Cosmos, mas nos 2 ele traz raízes que até hoje são evidentes e que impulsionaram o futebol nos países em que ele jogou. Porque também, antes da década de 50, aí acho que o Gui vai falar um pouquinho melhor, o futebol no Brasil não era o esporte das pessoas que não tinham renda muito alta, mas não era um esporte tão visto como é hoje. Então, acho que tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, Pelé revolucionou o futebol. E ele segue fazendo isso até hoje, porque é muito difícil alguém desbancar ele, que nem uma certa revista inglesa falou aí que 3 jogadores, que eu não vou nem citar o nome assim, já fizeram. Miguel, Gui, alguma consideração sobre esse speech do que foi o Pelé nos clubes em que ele jogou? Cara, muito interessante essas suas constatações. Acho que vale só umas comparações. O pessoal agora tá tão apaixonado no nível que o jogador norueguês, atacante do Manchester City, Haaland, tem performado, que é verdade, assim, alto nível. O Haaland tem aí 176 gols em 232 jogos, a média de 0,76 gols por jogo, né? Então, você veja que até esse cara que é astronômico, o cometa Haaland, ainda assim, não chega no nível do Pelé. Então, cara, acho que só demonstra realmente o que o Pelé foi, o que ele representa, assim, no campo de futebol, do futebol. Eu acho que ele é realmente absoluto. Tem algumas coisas que a gente pode discutir no debate mais à frente. O jogo de fato mudou, galera. Eu sei disso. Mas, sim, os números são absurdos. E tem mais, né? Se o jogo mudou, por que naquela época não tinham outros Pelés? Essa é a maior constatação que eu acho que a gente tem que se perguntar aqui. Mas sem mais delongas, Gui, você quer falar alguma coisa ou vamos terminando, cara? Nada a declarar, terminamos então esse primeiro bloco. Beleza, passando então para o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso segundo bloco, Toco e Me Voe, onde eu, um dos seus co-apresentadores, Miguel Galucho Rodrigues, vou conversar um pouquinho mais sobre a relação do Pelé com a ditadura militar. Tem muita gente que fala que o Pelé foi conivente com a ditadura militar, tem gente que fala que não é bem assim, tem vários livros, artigos, filmes, enfim, muito conteúdo para os dois lados. Vamos apresentar aqui uma visão neutra, tentar, no mínimo, imparcial, para que vocês também no futuro, aí próximo, possam buscar
as suas informações e criar o seu próprio juízo de valor. Acho que é importante falar, né, para todos, como sempre, o que foi o regime militar no Brasil, começando, né, com um golpe em 64, passando até 1985. E como vocês, né, sabem, aí a gente tem títulos importantes do Pelé nessa época. Acho que o principal, logicamente, seria a Copa do Mundo de 1970. E eu acredito que alguns ouvintes talvez já saibam da participação da ditadura militar em criar todo um ambiente nacionalista, patriótico para o Brasil conquistar a Copa de 1970, né? O 1970 tem até aquela música famosa da ditadura, né? 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Isso é uma música assim criada pelo regime militar e foi o tema da música de 1970, onde a ditadura trabalhou logicamente para enfatizar o patriotismo, o nacionalismo, e usou isso ao seu favor, né? Na verdade, o presidente à época, o general Emílio Médici, que assumiu em 69 e ficou até 1974, soube aí utilizar os ventos futebolísticos muito a seu favor neste ambiente. Logicamente, o Pelé já atuava, como o Franco bem colocou aí, já tinha ganhado títulos importantes, como a Copa de 58, como participou também da Copa de 62, mas enfim, se machucou no início, sabemos disso. E também tinha ganhado talvez os títulos mais importantes pelo Santos, como as duas Copas Libertadores de 1963 e 62 e os Mundiais também nesses mesmos anos. Mas de toda forma, acho que é importante aqui a gente avaliar talvez uma frase do próprio Pelé sobre essa relação dele com o regime militar à época. Essa frase foi proferida, né? Ele falou essa frase no documentário da Netflix, Pelé. Aos que têm Netflix podem assistir, imagino que talvez tenha essa frase no próprio YouTube, mas aqui, abrem-se aspas, se eu dissesse que eu não sabia, que nunca fiquei inteirado disso, eu estaria mentindo. Muitas coisas a gente ficava sabendo, mas tem muitas coisas também que a gente não sabia se era verdade ou mentira. Porque o Santos estava excursionando fora do Brasil e chegavam notícias. Mas como você iria saber se era verdade ou mentira? Aqui no Brasil, a gente sempre era orientado a tomar cuidado, a não sair do hotel. Eu me sentia preocupado. E essa frase foi dita nesse documentário da Netflix pelo Pelé em relação às torturas praticadas pelos militares durante o regime. Eu acho que, né, nessa frase, aí o Pelé, logicamente, com o tempo e, claro, podendo fazer talvez um revisionismo histórico, consegue aí avaliar tudo que aconteceu no período. E, lógico, essas questões aqui agora, talvez fazendo uma análise, fazem sentido. Realmente, o Santos era um clube que, por anos, por ter uma equipe muito forte, e era comum, inclusive à época, várias equipes fazerem isso, de participarem de excursões no exterior, e de fato, durante um grande período aí, do regime militar, o Pelé esteve fora em excursões com o Santos, mas também existem aqueles que criticam Pelé pela sua postura, mesmo considerando essa fala do ex-jogador de futebol. Alguns críticos colocam que ele, Pelé, não tomava um posicionamento claro, que seria, entre aspas, aqui novamente, um alienado político que poderia ter utilizado da sua relevância para chamar a atenção do mundo, justamente porque ele era muito conhecido, porque ele jogava fora, porque participava de excursões, para realmente essa ausência, né, de democracia no país. E
existem outros ainda, cara, as críticas são inúmeras, na verdade, ao Pelé e a essa, talvez, apoliticidade dele, essa falta de política dele à época. E muitos, inclusive, acreditam que o Pelé permitiu que a ditadura tomasse carona na sua popularidade e crescesse, né? Alguns apontam justamente a Copa de 70 e que o regime militar conseguiu orquestrar aí essa visão nacionalista, acobertar muita coisa e conseguir que a aprovação realmente crescesse, utilizando aí uma política muito clara de soft politics, né, realmente para ancorar essa visão positiva do regime militar. Acho que, enfim, novamente é importante frisar que tem aí ampla literatura sobre a relação do Pelé com o regime militar e, enfim, existem aqueles que falavam que ele era crítico, sim, como já falei, existem aqueles que criticam o Pelé, falando que ele não só não atuava politicamente, como também era conivente e ajudava os militares. Tem uma citação do Marcel Tonini, que é editor do site Ludopédio, que realmente é especializado aí nessa conexão das ciências sociais com o futebol. O Tonini, que é historiador da Universidade de São Paulo, que ele fala justamente que o Pelé, na verdade, gostava de ser esse personagem. E aqui eu vou abrir, né, abrem-se aspas para a citação direta do historiador Marcel Tonini. Ele gostava desse personagem, de ser o Pelé, e não o Edson. Em partes, se deixou ser usado pela ditadura. Foi receber a homenagem do presidente Emílio Médici, inaugurou praça no México a convite do governo, entre tantos outros pedidos. Mas chegou sim a dizer não, sobretudo quando decidiu encerrar a carreira dele na seleção. Então acho que, novamente, aí talvez cabe o aviso para vocês buscarem essas informações e verem que existem argumentos pró e contra essa noção de que o Pelé auxiliava a ditadura militar. Se por partes o Pelé realmente cumpriu alguns compromissos oficiais do governo, e daí cabe a vocês julgarem se isso sim um auxílio, uma conivência com o regime, ele também recusou pedidos como, por exemplo, a ideia de que ele não poderia se aposentar da seleção. O Pelé se aposentou da seleção e também tiveram pedidos para que o Pelé não deixasse o Santos. Quando ele se transferiu ao Cosmos, como o Franco bem falou no último bloco, o governo brasileiro, aqui o regime militar, quase entrou, foi uma frenzy para impedir que o Pelé fosse. O Itamaraty trabalhou, foi realmente assim um trabalho para que o Pelé fosse convencido a ficar no Brasil. Ele tomou a decisão de ir embora, que era o melhor para ele, atuar em Nova York, no Cosmos, no projeto que estava sendo lançado. Então existem sim argumentos que podem ser utilizados a favor, porém outros que são realmente contrários a essa ideia que o Pelé era conivente, mas há também, acho que talvez uma prevalência da noção de que o Pelé não era uma figura politizada. Isso é uma crítica que a gente vê a outros grandes esportistas, são considerados os melhores de todos os tempos em seus esportes. O Michael Jordan, por exemplo, que para vários é o melhor jogador de basquetebol da história, é muito criticado por nunca ter tomado posições políticas claras ao longo dos anos. É muito claro. A gente já fizemos episódios aqui no Boleiro de Humanas onde discutimos essa questão do Michael Jordan e realmente é uma coisa que eu acho que permeia ao longo do tempo e pode, logicamente ser visto aqui também na figura
do Pelé, com certeza. E para só trazer mais algumas citações aqui, eu acho, de especialistas nesse tema, acho que vale uma análise do Fernando Luiz Vale Castro, que é professor do Instituto de História da UFRJ. Aqui abrem-se aspas novamente. O Pelé foi, para a literatura especializada, o primeiro jogador produto, o primeiro que vivia da imagem, não só do futebol. Então é óbvio que a neutralidade política, ou até mesmo a aproximação do regime, eram estratégicas para a sua imagem. Então, novamente, aqui uma análise do professor Fernando Luiz Vale Castro, da UFRJ, onde é uma análise que, inclusive, alguns outros historiadores, especialistas, fazem com o próprio Michael Jordan, que para ele era melhor, talvez, estar próximo do regime, ou até manter essa neutralidade, ou deixar de se mover com a política, para justamente conseguir surfar essa onda da sua popularidade. Se isso ocorreu ou não, cabe você julgar novamente. Existem também, talvez, outros episódios que podem ser colocados como cômodos, talvez, para o Pelé, que foram decisões do regime militar, como, por exemplo, a demissão do técnico João Saldanha, que era crítico ao regime às vésperas do Mundial de 1970. Logicamente, o exemplo histórico da interferência da ditadura militar na seleção, e alguns consideram que isso foi uma decisão cômoda para Pelé. O João Saldanha revelou à imprensa que o Pelé era míope e, enfim, existe uma tensão clara aí entre Pelé e João Saldanha, e essa demissão do Saldanha e a contratação do Zagallo como técnico, embora, enfim, tenha sido exitosa, porque o Brasil foi campeão em 1970, é vista assim como aí uma conivência do Pelé e uma aproximação, alinhamento do Pelé com o regime militar, principalmente acho que dos anos de 69 a 74 no governo Médici, onde essas críticas estão mais centradas. Mas, de toda forma, eu queria abrir para você, Franco, para você, Gui, o que vocês acham realmente dessa participação política do Pelé, ou a falta de participação política do Pelé. Vocês acreditam que, de fato, havia uma conivência do ex-jogador de futebol com o regime militar? Vocês acreditam que caberia, sim, a ele, como estrela da seleção, o maior jogador de futebol do mundo à época, tomar um partido, claro, utilizar esse palanque internacional que ele tinha para denunciar a ditadura, ou ele estava em seu direito, logicamente, de permanecer calado, tentar fazer o que era melhor para o indivíduo e talvez se ausentar em algumas áreas, como alguns especialistas clamam que ele fez? Gui? Olha, Miguel, eu acho que, assim, vamos por partes, né? Primeiramente, eu acho bem natural que um atleta muito bem sucedido, de certa forma, se aproxime do governo à sua época. É bem natural, depois de uma Copa do Mundo, os atletas da seleção brasileira que saiam campeão encontrarem o presidente da República. Inclusive, todas as vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, as seleções foram diretos a Brasília se encontrar com o presidente da República. Então, tiveram encontros com o JK, com o João Goulart, com o Emílio Garrastazu Médici, com o Itamar Franco e com o Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, a primeira vez na história em que isso não vai acontecer é justamente esse ano, porque o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo, estou cravando, mas a seleção brasileira já avisou que que a seleção não irá se encontrar, seja com Lula ou com Jair Bolsonaro, não importa a resultado das eleições, não terá esse encontro. Agora, tendo dito isso,
talvez possa se dizer que sim, o Pelé fez um pouco mais do que era estritamente necessário. Que eu acho que ter apesar do Médici ter sido o ditador mais sanguinário da história do Brasil, foi ele que inaugurou os anos de chumbo, foi na época dele que a tortura foi amplamente utilizada e de certa forma, até incentivada pelo governo central de Brasília. O Pelé eu acho que tinha, enfim, era meio que obrigatório cumprimentá-lo, mas acho que o Pelé fez mais do que isso. Fez uma aproximação mais forte, que talvez não seja tão necessária. Talvez, claro, como você falou, Miguel, fez isso pelo indivíduo Pelé. Mas para mim é muito difícil falar sobre isso, cara, porque por um lado eu entendo que era necessário, mas pelo outro, como você bem comentou, Miguel, ele fez várias coisas a pedido do governo que não precisava ter feito. Foi, de fato, adicional. Ele fez mais do que obrigação. Isso faz dele conivente? Talvez. Eu acho que conivente é uma palavra meio forte. Mas faz ele, no mínimo, ele era bem confortável com os ditadores militares do Brasil, talvez principalmente até com o pior de todos, que foi o Médici. Franco, alguma coisa a adicionar, cara? Cara, só um pouquinho de pão e circo nessa história, né? Quem sabe o que faziam, né? Os grandes monarcas, os grandes da época de Roma, sabem muito bem o que o governo faz quando tenta se aproximar de um meio de comunicação que é o futebol. E eu acho que é assim, cara, acaba que alguns jogadores são aproveitados por conta dessa onda, dessa massa popular que o futebol é, e acabam expressando suas opiniões e influenciando pessoas, porque, querendo ou não, jogadores de futebol, pessoas famosas no geral, pessoas que são queridas, que são adoradas, que são vislumbradas como ícones e são metas que as pessoas querem alcançar, porque é muito evidente que naquela época, quando você falava de futebol, qualquer criança queria ser o Pelé. Quem queria ser jogador de futebol queria ser tão bom quanto ele, por conta de toda a fama, por conta de toda a estrela que ele era, por conta de tudo que ele alcançou. E a política faz muito isso, ela vincula os políticos fazem muito isso, né? Ela vincula pessoas importantes e pessoas famosas com a política para você atrair massas populares, grandes massas. E assim, cara, eu acho que o Pelé exagerou um pouquinho também, mas eu acho que não cabe aqui ficar falando só sobre o Pelé, porque não é só com o Pelé que isso acontece, a gente vê esse tipo de atitude até hoje. Bem que, na época, a gente vivia um regime militar, que era um regime ditatorial, que oprimia as pessoas, mas eu acho que é uma coisa que acontece até hoje, que alguns jogadores também tomam partido além da conta por partidos políticos, fazem campanhas, brigam, postam em rede social, e tipo assim, eu não acho que tá errado os atletas fazerem isso, não acho, porque as pessoas elas têm direito de expressar sua opinião, tá dentro da Constituição, você tem direito de expressar sua opinião, você tem liberdade de expressar sua opinião, contanto que ela não fira de ninguém, e não é isso que está acontecendo, ninguém está ferindo o direito de expressão ou o direito de liberdade de ninguém, mas eu acho que assim, aqui é uma opinião minha, tá? Os jogadores de futebol deviam se concentrar em jogar bola, e é isso. Perfeito, então, rapaziada. Então vamos fechando esse segundo bloco desse 45º episódio do podcast Boleiros de Humanas e passando para o terceiro bloco e último bloco dessa primeira parte do episódio, o nosso arremate. Muito bem, dando seguimento aqui ao nosso podcast Boleiros de Humanas, começando aqui o nosso arremate, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast jornal digital Poder 360. Agora, neste bloco, vamos falar um pouquinho sobre a suposta guerra que o Pelé parou. Porque quem nunca ouviu essa história por aí, de que o Pelé e o Santos pararam uma guerra na África? Porque isso é uma história contada há anos no mundo do futebol, mas alguém que já realmente parou para pensar nessa história? Ela soa improvável, não é mesmo?
E por isso, nesse bloco, vamos explorar não só esse suposto incidente, mas também brevemente explorar o conflito que supostamente Pelé parou, a Guerra de Biafra. A Guerra de Biafra, que é também conhecida como a Guerra Civil Nigeriana, foi uma das guerras mais sangrentas da história da África. O conflito aconteceu entre 1967 e 1970. Mas o que exatamente causou essas hostilidades? E para responder isso, temos que voltar um pouco. Porque a Nigéria, como a maior parte dos países africanos, foi por muito tempo dominada por potências europeias. O país foi colonizado pelo Império Britânico desde 1861 e permaneceu sob o controle da Grã-Bretanha até a independência do país ser declarada em 1960. Mas, apesar da Nigéria ser um país enorme composto por dezenas de povos, etnias e religiões, haviam 3 povos dominantes em cada região. O povo Hausa, no norte, o povo Yorubá, no oeste, e o povo Igbo, no leste. E tendo isso em mente, pouco após a independência, o jovem país se encontrava em uma situação política turbulenta devido a 2 golpes de Estado, isso mesmo, 2 golpes, sendo levados a cabo no mesmo ano de 1966. E esses golpes levaram a uma grande onda de violência por todo o país e uma grande instabilidade, que levou a um pogrom anti-povo Igbo no norte da Nigéria. E para quem não sabe, um pogrom é um massacre a um grupo étnico aprovado totalmente ou em parte por autoridades locais. Então, um pogrom é basicamente um genocídio um pouco mais localizado. Então, depois desse pogrom, a tensão étnica desencadeada pelo pogrom no norte do país levou um oficial militar no leste da Nigéria a declarar independência para essa parte da Nigéria, declarando a República de Biafra como a pátria do povo Igbo em 1967. Então, em resposta ao massacre dos Igbo no norte, a região que era majoritariamente composta pelo povo Igbo se autodeclarou independente em 1967. Mas é claro, a Nigéria e o governo central em Lagos não aceitaram essa declaração de independência unilateral. Então, no dia 6 de julho de 1967, em resposta, começaram as hostilidades entre as forças rebeldes de Biafra e o governo central nigeriano, com o governo tentando recuperar o território e os rebeldes tentando defender o seu recém-declarado país. A guerra se estendeu pelos próximos 2 anos e meio, e estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram no conflito, com a maioria sucumbindo não no campo da guerra, mas pela fome. A partir de 1968, as condições precárias no país chegaram ao resto do mundo. Imagens da extrema fome que assolava Biafra foi televisionada pelo mundo afora, que causou uma extrema simpatia global pela Biafra, algo que foi amplamente usado pelos líderes da República Separatista como propaganda para angariar apoio. Logo, celebridades pelo mundo inteiro clamavam pelo fim do conflito, algo que também foi usado como propaganda pelos rebeldes. E agora, no campo de batalha em si, era claro que o governo central sempre teve a vantagem. Com acesso a mais recursos, suprimentos, armamentos, a Nigéria conseguiu vencer os separatistas após os mesmos se renderem no dia 15 de janeiro de 1970, 2 anos e meio após a declaração de independência da Biafra em 1967. Mas, após esse breve sobrevoo sobre a Guerra Civil Nigeriana, a pergunta é: onde entra o Pelé nessa história? E bem, de acordo com o Santos, em 1969, a equipe do Pelé foi convidada a jogar na Nigéria contra a seleção do meio-oeste nigeriano na cidade de Benin. Mais preocupada com o conflito, a diretoria alvinegra teria pedido certas garantias de segurança ao governo nigeriano para aceitar esse convite. E por isso, o governador da região, Samuel Ogbemudia, decidiu que a solução para garantir a segurança da delegação santista era simples: decretar feriado na região no dia da partida e pedir um cessar-fogo entre o governo e as forças de Biafra. E ainda de acordo com o Santos, esse cessar-fogo foi acordado entre as forças belicosas, e a partida ocorreu com um clima de paz, sem maiores incidentes. Porém, o clube afirma que assim que o avião da delegação saiu da Nigéria, já se escutavam tiros, marcando a volta do conflito. Mas vamos lá, né? Essa história parece um pouco boa demais para ser verdade, não é mesmo, companheiros? E claro, vários historiadores contestam essa versão dos fatos contada pelo Santos. Por exemplo, o pós-doutor em antropologia José Paulo Florenzano, que é professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, não acredita nessa história. De acordo com Florenzano, o Santos de Pelé não parou conflito nenhum, porque já não havia guerra naquela região.
Quando a equipe chegou a Benin em 1969, o governo central de Lagos já sufocava as forças rebeldes e não havia disputa territorial nos arredores de Benin, já que as frentes de batalha se encontravam bem longe da cidade. E, inclusive, a ida de Pelé à Nigéria foi usada como propaganda pelo governo nigeriano, para mostrar ao país e à comunidade internacional que, apesar da guerra, a vida cotidiana de boa parte do país seguia sendo bastante normal, com até um dos maiores astros do futebol mundial indo ao país sem maiores problemas. Isso foi também usado pelo governo nigeriano para contestar as afirmações dos rebeldes que o país era assolado pela fome. Então, mais uma vez, podemos ver que, apesar de essa lenda do futebol que o Pelé parou uma guerra ser bastante apelativa, ela de fato não é 100% verdade. Algum comentário, Miguel Franco, sobre a história de que Pelé parou uma guerra na África? Cara, eu acho que, de fato, por mais que ele não tenha parado uma guerra, logicamente há sim um simbolismo, um significado relevante desse amistoso, da importância que teve, acho que documentado, né? A gente tem algumas imagens, enfim, por mais que precárias que sejam da época, demonstrando o que foi esse momento, o que foi realmente a alegria do povo nigeriano, do povo da Biafra, na verdade. E realmente, assim, por mais que não tenha parado uma guerra de fato, isso seja uma hipérbole, eu acho que só demonstra novamente esse episódio talvez um pouco da importância internacional que o Pelé tinha à época e que continua tendo, na verdade, né? Acho que um paralelo interessante muitas vezes é feito com um jogo que o Brasil fez no Haiti, né, com a comemoração, com a celebração, com a felicidade dos haitianos vendo a seleção passear em carro aberto, né, em trio elétrico, pela cidade de Porto Príncipe. E eu acho que, enfim, demonstra talvez a importância que a seleção brasileira tem para o mundo. E sempre terá, essa é a verdade, sempre terá. Cara, eu acho que esse bloco do guia aqui vai fazer com que vários amigos meus santistas percam argumentos, né? Porque que nem a gente costuma falar do São Paulo, quando alguém fala, São Paulo, e o seu São Paulo? A gente fala, e o seu time tem 3 mundiais? Quando a gente fala com alguém do Santos, e o seu time já parou a guerra? Mas eu concordo com o Miguel também, eu acho que, independente de como tenha sido o conflito, eu acho que a notoriedade que o time e que o Pelé levou à região à época é muito semelhante a exatamente esse sentido que o Miguel falou quando o Brasil foi jogar com o Haiti, cara. Eu acho que essa comparação foi a melhor que ele podia ter feito. Foi a melhor que podia ter feito, porque é exatamente isso que aconteceu. São pessoas influentes que estão indo para um local que é conflituoso. Obviamente que eles não levaram para o local mais conflituoso, porque até por conta de segurança dos jogadores, dos atletas, mas eu acho que tem sim sua importância, tem sim sua história e, cara, é marcante, sim. É muito legal você poder falar que, óbvio, estava acontecendo uma guerra e o seu time, ele foi enviado em missão de paz para poder tentar auxiliar na época, para poder tentar melhorar as relações conflituosas que estavam na região. Então, tipo, eu acho que é algo ímpar, assim, de você ter na história do seu time. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que vocês falam, gente. Eu acho que apesar de, claro, não poder falar que o Pelé parou uma guerra, que o Santos parou uma guerra, ser um pouco exagerado, isso não tira a importância do jogo em si, né? Que levou felicidade a centenas de milhares de nigerianos, no momento em que o país passava por um momento muito turbulento e belicoso, claro, uma guerra, não podemos nem imaginar como uma guerra que aconteceu na Nigéria, como acontece hoje na Ucrânia, afeta a moral de um povo. Então ter um astro do futebol mundial em seu país durante esse período certamente não só importante, mas deve ter feito muitos felizes e talvez por um momento esquecer das atrocidades e das consequências do conflito. Perfeito. Então vamos fechando aqui essa primeira parte do podcast Boleiro de Humanas.
Convido vocês todos sempre a clicarem aí na segunda parte, se estiverem ouvindo em um serviço de streaming de áudio, tá em cima, embaixo ou do lado. Se tá ouvindo no YouTube, é só deixar rolar o vídeo, tá? Na segunda parte é muito bacana, a gente vai ter o nosso tradicional shootout, que é um jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas aqui debatidos. Bem bacana, e no final vamos fechar com o nosso tradicionalíssimo quinto bloco, as alternadas, onde vamos fazer um debate. O Gui já passou o spoiler, onde a gente vai definir qual é a nossa lista de top 10 jogadores da história. Sem mais delongas, então vejo vocês daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou dando início aqui à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas e também ao nosso quarto bloco, Shootout, onde vamos ter o nosso jogo rápido de perguntas e respostas. Respondam aí em casa também, vamos ver quem se sai melhor. Gui, quer começar fazendo sua pergunta hoje, cara? Com muito prazer, Miguel. Começo então com a minha pergunta de hoje, que é a seguinte, companheiros. No programa de hoje eu mencionei que o governo central nigeriano em Lagos lutou contra a República de Biafra. Eu disse isso porque Lagos foi a capital do país até 1991. Mas agora, qual cidade substituiu Lagos como a capital da Nigéria? Seria ela A. Abuja, B. Benin, C. Lomé ou D. Kano? Passo a bola para Gabriel Franco. Qual é a capital da Nigéria, meu claro? Cara, se eu fosse o cara da resenha, eu faria o L e responderia Kano, mas eu acho que é a letra A, Abuja, que é a capital atual, não é? Vamos ver, Miguel, qual é a sua resposta? Não, a capital é Abuja mesmo. Eu lembro, tinha Abuja escrito no emblema da Nigéria antigo da Federação Nigeriana, a Associação Nigeriana de Futebol. Mas, lembro, Miguel, vamos responder disso. Kano. Vamos responder Kano pela resenha, vai. Eu e você vamos de letra D, Kano. Faz o L. Faz o L aí em casa, letra D, Kano. Não pode falar, faz o L. O pessoal vai achar que você tá falando coisa de política agora, cara. Nossa, é verdade. Na verdade está. Ainda mais nesses períodos complexos que estamos vivendo, cara. Mas, não enfim. posso falar sobre meu voto aqui. Vai lá, Gui. Muito bem, caros, vocês dois estão corretos. A capital da Nigéria é Abuja, que substituiu Lagos em 1991 como a capital do país. Lagos segue como a maior cidade do país, é uma das maiores cidades do mundo, salvo engano, a maior cidade da África, mas Abuja é a capital. E a capital foi mudada para Abuja muito de forma similar de porque a capital do Brasil saiu do Rio e foi para Brasília, porque o governo da Nigéria resolveu que a capital tinha que estar mais no centro do país, sendo uma capital mais justa e mais perto de todas as regiões, assim como a racional para mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Perfeito, então agora fazendo a minha pergunta muito simples, nós conversamos aqui sobre as Copas que o Pelé ganhou pela seleção brasileira em 1966. Pelé jogou uma Copa em que o Brasil não foi muito bem, inclusive o Brasil não passou da primeira fase na Copa de 1966, disputada na Inglaterra. Essa Copa também marcou a última vez em que Pelé e Garrincha jogaram juntos pela seleção. A dupla, jogando uma partida, jamais perdeu um jogo pela seleção brasileira. Isso é, quando Pelé e Garrincha foram titulares pela seleção, o Brasil jamais perdeu. Com isso, qual foi a última partida jogada por Pelé e Garrincha na história? Seria um 3-1 contra a Hungria? Seria um 3-1 contra Portugal? Seria
um 4-0 contra a Hungria ou um 2-0 contra a seleção da Bulgária? Guilherme Ribeiro Paturi, qual é a sua resposta, cara? Eu vou de alternativa A de Atlético Mineiro. Brasil 3-1. Hungria. Contra a Hungria. Legal. Franco, você, cara, qual é a sua resposta? Último jogo disputado por Pelé e Garrincha juntos na seleção seria um 3-1 contra a Hungria, um 3-1 contra Portugal, um 4-0 contra a Hungria ou um 2-0 contra a Bulgária? Cara, eu lembro desse jogo, era um dia ensolarado, eu tava acordando com... Não, tô brincando. Eu acho que eu vou de letra A também, um 3-1 contra a Hungria, porque esse é um placar que, tipo assim, eu não sei a resposta, eu estou chutando claramente, eu estou indo com A de Atlético Mineiro. Mas é porque é um placar que eu imagino assim, 3-1 Brasil na Hungria. Cara, esse placar aí é capaz de ter acontecido. Muito bom, cara, boa lógica. Na verdade, os dois estão errados. A resposta é D, Brasil 2, Bulgária 0. A partida jogada no dia 12 de julho de 1966 em Liverpool, no Goodison Park, estádio do Everton. Foi a única vitória do Brasil na Copa de 1966. O Brasil perdeu no dia 15 de julho para a Hungria por 3-1 e depois perdeu de novo para Portugal, novamente em Liverpool, no Goodison Park, no dia 19 de julho de 1966, pelo placar de 3-1. Nessa partida, Simões e Eusébio fizeram os gols por Portugal, Eusébio tendo feito 2 gols por Portugal, e Rildo, aos 70 minutos, Ribeirildo? voltou para o Brasil. Exatamente, cara. Aquele que jogava na Ponte Preta. Zoeira, não era não, galera. Rildo era um jogador que na época, eu vou ter que até olhar aqui, pessoal, um segundo, Rildo, lateral do Botafogo à época, depois jogando no Santos, sim, grande Rildo, foi jogar no New York Cosmos depois. Enfim, resposta era D, última partida jogada por Pelé e Garrincha juntos na seleção, 2-0 contra a Bulgária. Franco, sua pergunta agora, cara. Bom, vamos lá. Pelé, como eu já disse, chegou ao Santos com apenas 16 anos, em 1956. Ele era um jogador muito novo que era preterido, principalmente em seu primeiro ano de carreira, no seu primeiro ano de carreira, por ser muito novo. Com isso, como era o nome do jogador do Santos, que era titular em 1956, na posição que Pelé atuava? Letra A, Emanuele Del Vecchio. Letra B, Norberto Menendez. Letra C, Boquita. Ou letra D, Eliseu Prado? Eu vou abrir para o Miguel responder. Boquita é muito bom, cara. Boquita era aquele... Boquita jogou no Bahia, não jogou, não? Cara, Boquita, não, mas o Boquita jogou no Bahia, mas não é esse Boquita que eu estou falando. Pode existir outro Boquita. Eu acho que é o Boquita, então. Eu acho que é o Boquita, cara. É o melhor nome. Gui, qual que é a sua resposta? Olha, eu também achei Boquita um bom nome, mas eu também gostei desse cara aqui, que ele parece argentino, o Emanuele Del Vecchio. Eu vou com o A de Atlético Mineiro, Emanuele Del Vecchio. Cara, não é possível. O Guilherme Ribeiro Paturi está roubando, porque é impossível ele ter acertado isso. É impossível ele ter acertado isso. Boquita letra A, Emanuele Del Vecchio, grande jogador santista no ano de 1957, ele foi vendido ao Verona da Itália e abriu a vaga, se eu não me engano, era na ponta que ele jogava, abriu a vaga para o Pelé jogar. O Del Vecchio ganhou 2 paulistas no Santos, 55 e 56. Ele é um jogador bem bom, assim, não é à toa que ele desbancava o Pelé mesmo por conta da idade do Pelé, mas que ele era muito bom jogador, sim. Não vi jogar, não faço ideia, mas pelas estatísticas que eu li e soube, ele era muito bom. O Boquita, ele era jogador do Santos, sim. Ele jogou no Santos, se eu não me engano, de 56 até 58 ou 59. Não é o Boquita do Bahia. O Boquita do Bahia era um craque, cara, o Boquita do Bahia. Quem lembra da dupla Boquita e Lulinha do Corinthians? O Boquita jogou no Corinthians também, sim, cara, é verdade. Ele foi emprestado pro Bahia. E Lulinha também jogou no Bahia. Antes de encerrar esse nosso bloco, né, que foi empate? Acho que foi empate mais uma vez.
Eu só queria destacar o seguinte, que hoje, às 21 horas, será disputada a final da Copa do Brasil entre o Sport Clube Corinthians Paulista e o Clube de Regatas do Flamengo. E aqui do Boleiros de Humanas, né, declaramos nosso apoio ao Corinthians, que leve para casa mais uma taça. Não. Eu acho que nem o Deus Ganesha vai tirar esse título do Corinthians hoje, cara. Essa é a verdade. Gostaria de declarar todo o meu apoio aos meus amigos que trabalham no Flamengo. É um dos clubes mais legais de trabalhar junto. Vou torcer para o Flamengo, sim. E digo mais, torcerei para o Flamengo na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. O Boquita, uma rápida afirmação, é que sabemos que o Boquita foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009. Sim. É isso, 2009. Aí ele foi campeão paulista de 2009 pelo Corinthians. Ele marcou o gol número 10.000 da história do Corinthians pelo Brasileirão em uma partida no dia 16 de agosto de 2009 contra o Atlético Mineiro. Ele foi campeão da Série B pela Portuguesa em 2011, a Barcelusa, no Camp Nou. Mas, cara, esse cara é um jogador histórico. Boquita, se você estiver nos escutando, cara, é verdade. Olha, em 2017 o cara ainda ganhou a Série C e o Campeonato Alagoano pelo CSA. Cara, Boquita, você é um tesouro do futebol brasileiro, cara, essa é a verdade. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, as alternadas. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso quinto e último bloco desse 45º episódio do Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Eu sou Miguel Galute Rodrigues, aos que não lembram, estamos dando início aqui às alternadas, então onde vamos fazer o nosso tradicional debate hoje. Ao contrário do que a revista britânica 442 fez, com todo respeito, vamos fazer a nossa lista digna dos 10 melhores jogadores da história. Em primeiro lugar, eu coloco o Rafael Aparecido da Silva, mais conhecido como Boquita, nascido... Brincadeira, não. O Boquita não é o melhor jogador da história, mas ele é sim um jogador importante do futebol brasileiro, como a gente acabou de ver aqui. Mas, em primeiro lugar, acho que não tem muita discussão, Edson Arantes do Nascimento, por tudo que ele fez pelo futebol, pelo Santos. É verdade, eu acho que e a gente pode discutir isso agora. O jogo mudou, o futebol mudou. Mas se o Pelé não era tão distoante assim, né? Se ele não seria o Pelé hoje em dia, ou no mínimo não o melhor jogador hoje em dia, por que não existiam mais Pelés naquela época se o futebol era o mesmo, o campo era o mesmo, ruim, as chuteiras pesadas para todos? O Pelé realmente era um atleta diferente, por isso o meu voto de melhor da história é sim no Pelé. E vocês, pessoal? De acordo. Acompanho o relator. Perfeito, então sem problemas, Pelé em primeiro lugar. Segundo lugar, quem quer começar fazendo a sua defesa para um jogador? Eu adoraria começar. Eu, para o segundo lugar, faço o meu apelo para que a nossa lista, em segundo lugar, vá para Diego Armando Maradona, porque, já sabem, né? Se Pelé é o rei, Maradona é o deus. É a rainha. O Maradona... É legal isso, cara. Termina aí sua defesa. Eu vou discordar, mas termina aí. Para mim, o Maradona é um jogador que foi extremamente técnico, extremamente carismático, é um jogador que marcou época dentro e fora de campo, e por isso eu acho que temos que ter Diego Armando Maradona em segundo lugar, porque para mim, o Dieguito só perde o Pelé. Eu acho que daí a análise tem que ser feita. É ser maior ou melhor? Eu acho que o Maradona é sim o segundo maior jogador da história, por tudo que ele representa. Agora, melhor, eu não sei se isso pode ser afirmado. Talvez, enfim, pelas suspensões, os tempos que ele ficou
em baixa, o final da carreira um pouco caótica, talvez. O que eu colocaria? Eu colocaria sim o Messi em segundo, pelo que ele representa no momento atual do futebol. É um cara que agora vem reinventando a sua forma de jogar futebol nos últimos anos, que por vários anos era só... ele passou de ser um grande fazedor de gols, virou um jogador completo, agora faz muito gol, mas é talvez o maior assistente ou armador do futebol atual. Então acho que o Messi, por ter reinventado tantas vezes seu estilo de jogar futebol, nunca perdendo a genialidade e a dominância no cenário do futebol mundial, nos dias atuais, eu coloco o Messi em segundo e o Maradona em terceiro. Você, Franco, o que você acha para bater isso aqui? Tem um outro nome para indicar ou vai ficar entre Maradona e Messi? Queria indicar o lateral direito. Não, tô brincando. Patrick, ex-Atlético Mineiro. Cara, eu tava pensando nele. Eu juro por Deus. Que raiva eu tava pensando. Queria indicar o lateral do América Mineiro, Patrick. Mas não, eu na verdade vou acompanhar o Gui, no voto do Gui, porque eu acho que, assim, nossos hermanos argentinos têm apenas 2 Copas do Mundo. E as 2 quem trouxe para casa foi o Maradona, uma delas em casa, mas as 2 quem Maradona não estava em 78, hein? Não estava em 78, é verdade. Fake news isso aí do Fake news. Fake news. Cara, tem episódio do Boleiro de Humanas sobre, hein? Acho que é o 7º episódio do Boleiro de Humanas. É que vocês não gostavam de mim ainda nessa época. Cara. Calma. Deixa eu pensar, então. Não, eu vou de, assim... Aí eu vou dar o contexto histórico. Eu acho que Maradona ele representa muita coisa, não só para a Argentina, como o Messi também vai representar ainda, como ele representa para outros lugares também. Por exemplo, o Miguel sabe, somos fãs assíduos do nosso querido Napoli. E o Napoli renomeou o estádio para Estádio Diego Armando Maradona, depois do falecimento dele. Eu sou um cara que gosto muito do Maradona. Eu acho que ele representa tudo de bom que o futebol argentino tem, se é que a gente pode falar isso, né? Peço perdão ao nosso amigo Juancho, mas eu vou de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, então, é o nosso segundo melhor jogador da história. Terceiro, alguém se opõe ao Lionel Richie Messi? Tem alguma outra indicação? Lionel Messi. Lionel Messi. Em quarto, Franco, indica você dessa vez, cara. Em quarto, você sabe, você fez isso porque você sabe que eu vou ter que indicar o Cristiano Ronaldo, né? Oh my God. Indica aí o Cristiano Ronaldo. Você pode indicar outras pessoas, cara. Eu indico o Cristiano Ronaldo e eu digo mais, eu indico o Cristiano Ronaldo lado a lado com o Messi. Pra mim, sabe quando é começo de campeonato que, tipo, 2 times ganham de 2-0 e os dois compartilham a segunda posição? Eu acho que Cristiano Ronaldo e Messi, eles estão na mesma prateleira, assim. Vocês falam, o Messi é gênio. Pô, cara, o que o Cristiano Ronaldo ganhou na carreira, irmão? É brincadeira, né? O Cristiano Ronaldo é uma máquina. Brincadeira, ele é uma máquina. E até ele tem 37 anos. Ele não fez 38? Acho que ele fez 38. Ele tem um físico melhor do que muito jogador que está no ápice da carreira. É inegável que o cara é uma máquina. Para mim, os dois estão empatados. Mas o quarto, para mim, como a gente tem que seguir uma ordem, eu não sou de ficar em cima do muro, eu prefiro o Messi ao Cristiano Ronaldo e indico o Cristiano Ronaldo em quarto lugar. Gui? Vai você primeiro, Miguel, que se você concordar já termina, porque eu vou discordar. Não, discorda, lógico. Então, eu vou discordar, cara. Mas eu admito que eu tenho uma certa implicância ao Cristiano Ronaldo. Sempre tive. E eu gostaria de indicar para a posição número 4, Ronaldo Fenômeno, que eu acho que... Bem, eu acho que... Sabia que a minha dúvida é justamente essa? Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo? Qual Ronaldo é melhor? Eu colocaria o Fenômeno em quarto e colocaria o CR7 em quinto. Você entende porque, primeiro, eu tenho uma certa implicância com o Cristiano Ronaldo. Segundo, eu sou brasileiro e eu acho o Ronaldo Fenômeno
um gênio da bola, cara, que teve, infelizmente, os joelhos não cooperaram. A gente só não levou a Copa de 98, porque o pobre do Ronaldo teve... O que ele teve? Ele teve um ataque de epilepsia antes do jogo. Enfim, é um jogador completo, um jogador que marcou época, não só na seleção, mas na maioria dos clubes que passou. Então eu colocaria... E claro, né, foi o maior responsável pelo Penta. Então eu colocaria, sim, Ronaldo Fenômeno em quarto lugar. Voto de Minerva aqui, hein, galera. Eu vou ficar com o Gabriel Franco, vou ficar com o Cristiano Ronaldo, pensei muito nisso. Realmente, eu acho que o Ronaldo Fenômeno era, sim, um fenômeno. Uma declaração agora do Alessandro Nesta, que é um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, falando que perguntaram para ele se ele ia conseguir marcar o Haaland. E ele falou, lógico, eu marquei o Ronaldo Fenômeno, marquei Messi e Cristiano Ronaldo, que foram difíceis, mas ninguém era igual ao Fenômeno. O Fenômeno era de fato um fenômeno. Então, aí eu acho que entra um pouco da questão de durabilidade, o Cristiano Ronaldo também, galera, ele se reinventou na carreira, e é verdade. Um cara que era driblador, velocista, virou uma máquina fazedora de gols, né? Acho que aquela Champions foi 2016 ou 2017, que até as quartas de final ele tinha 2 gols na Champions e terminou a Champions com mais de 10, uma coisa absurda, assim. Então ele é um cara que cresce em jogo grande. Para mim isso é uma coisa que é importantíssima, um cara decisivo. Ronaldo, por um tempo, ficou, né, justamente essa Copa de 98, porque ele teve um problema na final, vários chamaram ele de amarelão, etc., injustamente, na minha opinião. Mas, enfim, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, no caso, é um cara muito decisivo, que se provou ao longo do tempo. Acho que ainda aos 37 anos está em alto nível no Manchester United, uma temporada boa, por mais que o Manchester United seja um time aí abaixo da média do futebol inglês, não é nem pro futebol mundial. O futebol inglês é um time, assim, quando a média, né, logicamente, são os 4 melhores times, 6 melhores times. Mas essa é a minha opinião. Cristiano Ronaldo em quarto pela durabilidade, pelo que ele representa, pela sua poder de decisão. E agora sim, já abrindo a minha, quinto lugar eu colocaria Ronaldo Fenômeno. Você acha? O relator, um fenômeno em quinto. Cara, eu acompanho também. Eu acho que o Ronaldo é o quinto melhor, sim. Agora que fechamos top 5, acho que vai virar balbúrdia aqui. A gente não pode, a gente tem que pensar assim, ó. Criticamos a revista inglesa, que eu não vou citar o nome, que não merece ser citada. Eles colocaram muitos ingleses, a gente não pode exagerar nos brasileiros, tá bom? De fato. Não, mas agora vamos pensar. Agora vamos tomar 10 segundos cada um, aqui vai ficar 10 segundos de podcast aí em silêncio para vocês. Mas quem vocês acham que é o sexto melhor jogador? Quando eu falar já, todo mundo vai ter que falar quem é o sexto melhor. Não. Tá, Franco, vai você então. Quem você acha que é o sexto melhor jogador? O sexto melhor jogador. Bora lá. Para mim, o sexto melhor jogador é Zinedine Zidane, da seleção francesa. Eu acho que eu vou acompanhar. Não vou acompanhar. O Zidane foi o quinto, mas para mim o Zidane é o sexto melhor jogador de todos os tempos. Eu concordo, eu fiz minha listinha aqui, o Zidane tá também, tava em quinto, na verdade, na minha lista, mas teve umas mudanças na coletiva, mas eu colocaria o Zidane em sexto. Interessante, cara, é verdade. O Zidane, é que a gente tá colocando vários jogadores mais recentes também, hein, galera, ou no mínimo que representam talvez uma coisa maior, como Pelé e Maradona. O Zidane foi um cara que a gente viu jogar. Aí você tá dando espaço para os flamenguistas. E o lateral César, que jogou muita bola. Não é o lateral César que eu quero pontuar aqui. Tá pensando em alguém que mudou o jogo. E aí eu coloco o Johan Cruyff, da seleção holandesa do Barcelona, que também foi um grande técnico de futebol. Cara que tinha um entendimento do esporte como poucos e que ajudou a mudar o esporte. Isso para mim é muito importante. O Zidane é um cara meio campista, ferrado, cracaço. Mas o Cruyff, para mim, mudou o esporte. E para isso, eu acho que ele merece um lugar talvez um pouco mais alto que o Zidane, minha opinião.
Cara, Gui, eu vou te abandonar, eu acompanho o Miguel. Eu vou mudar meu voto para Cruyff. Muito bem, Johan então Cruyff. colocamos então o Cruyff o Johan Cruyff, grande holandês, em sexto. Exatamente. Em sétimo, Zinedine Zidane. Alguém se opõe a isso? É isso mesmo. Eu entro com o Zinedine Zidane em sétimo. Eu também acho. Agora vai você, Gui. Quem você acha que é o oitavo melhor jogador da história do futebol mundial? Tá precisando de uns defensores. Exatamente, eu ia mudar. Minha lista aqui tem um jogador, meio-campista brasileiro, mas eu não vou falar ele, vou mudar ele de ordem na minha listinha. Não, falta um defensor. Falta um defensor, eu acho, e falta mais jogadores não brasileiros. Eu acho que é justo colocar em oitavo Franz Beckenbauer. Claro, um jogador, Miguel, como você falava, um pouco mais antigo, né? Acho que ninguém aqui ouviu jogar, talvez melhores momentos no YouTube. Mas, claro, um jogador que parecido com o Johan Cruyff, não só ele foi talvez o melhor zagueiro da história do futebol, isso é talvez uma unanimidade, mas ele também, como técnico, foi muito bem. Então eu acho que ele merece estar aí em oitavo, Franz Beckenbauer. Franco, o que você acha, cara? Peraí, você fala primeiro que eu só tô pesquisando uma coisa aqui. Claro, logicamente. Eu também tava pesquisando uma coisa, realmente. Eu queria... Ah, já pesquisei. Então vai. Posso indicar? Já que vocês querem um... Eu vou indicar outro aqui também, tô falando que eu vou indicar outro. Já que vocês querem um zagueiro... Exato. Já que vocês querem um zagueiro, eu vou indicar o Cannavaro. Cannavaro eleito o melhor jogador do mundo em 2006, junto à seleção italiana, que tomou incríveis 2 gols na Copa do Mundo de 2006. 2 gols. Melhor, pra mim ele é disparado, assim, tipo... Se você empatar para quem são os melhores zagueiros, a gente tem o Capita, que jogava de lateral também, mas jogou de zagueiro muito tempo da carreira. A gente tem o Cannavaro e a gente tem o Maldini. O Nesta, para mim, tá na prateleira abaixo deles. Mas essa é a minha opinião. Eu indico o Cannavaro como oitavo, né? Oitavo. Eu vou indicar outro defensor, porém não zagueiro, goleiro Lev Yashin, soviético. Alguns números do Aranha Negra, maior goleiro da história, sim ou claro. O cara teve 812 jogos na carreira e 270 jogos oficiais sem levar gol. Clean sheets, que é um recorde histórico. 150 pênaltis defendidos. Recorde. 4 Copas do Mundo da FIFA disputados, 58, 62, 66 e 70, 14 jogos de Copa do Mundo no total. Campeão soviético, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 3 vezes campeão da Copa da União Soviética. O cara foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos em 56 e ganhou a Eurocopa em 60. Vice da Eurocopa em 64 e quarto colocado na Copa do Mundo de 66. O cara, enfim, era uma máquina. Foi da seleção da Eurocopa em 60, seleção da Eurocopa em 64, bola de ouro, único goleiro bola de ouro da história em 63. O cara tá na lista FIFA 100, ele é sempre considerado, não sempre, mas corriqueiramente considerado o melhor goleiro da história, tá no Dream Team da bola de ouro, justamente como o melhor goleiro da história, tá no All-Time Team da IFFHS. Cara, o Yashin, que era um cara que tinha 1,89, não era assim muito alto, mas tinha performances muito elásticas, uma capacidade de reação muito forte. Eu acho, ainda porque a FIFA batizou o título de melhor goleiro, né, o prêmio, o troféu Yashin, para o melhor goleiro de uma temporada, leva o seu nome. Por muito tempo o melhor goleiro da Copa chamava troféu Yashin, hoje em dia chama a Luva de Ouro, mas por muito tempo foi o troféu Yashin. Então eu acho por isso que o Yashin merece um lugar, sim, talvez em oitavo nessa lista. Eu vou mudar meu voto. Eu vou mudar meu voto e vou acompanhar o Miguel com o Lev Yashin. Essa foi uma defesa contundente. Ademais, eu sou um arqueiro, então temos que ter um goleiro nessa lista. Põe o Lev Yashin aí. Agora sim, eu acho que pode ter um zagueiro
Cara, pra esse eu vou indicar o Beckenbauer, cara. Eu acho que o Beckenbauer talvez represente um pouquinho mais do que o Cannavaro, na minha opinião, para o futebol histórico aqui. Não sei o que você acha, Franco, mas essa é a minha opinião. Embora o Cannavaro seja um cara, assim, muito, muito, muito importante para o futebol. É mundial, o último zagueiro, né, o último defensor a ganhar o prêmio de melhor do mundo. Mas eu coloco o Beckenbauer em meio. Gui, continua com o Beckenbauer ou você quer mudar, cara? Ou você quer indicar outra pessoa também? Exatamente. Não, eu continuo com o Beckenbauer, né, cara? Ele é um zagueiro impressionante, ganhou 2 bolas de ouro, ganhou a Copa do Mundo e agora, enfim, é diretor do Bayern de Munique, né, que tem feito um bom trabalho. Então eu permaneço com a minha defesa de Beckenbauer. Cara, eu não consigo votar no Beckenbauer e falar que eu tô votando no zagueiro, porque ele não jogou de zagueiro efetivamente a carreira inteira, né? Ele jogou de meia, jogou de volante, jogou em outras posições também sem ser efetivamente zagueiro. Eu vou manter meu voto. Eu vou manter o meu voto em Cannavaro. Por quê? Porque, para mim, efetivamente, zagueiros, eu vejo esses 3 que eu já falei, que para mim são Capita, Cannavaro e Maldini. Mas eu tenho que admitir, o Beckenbauer jogou muita bola, ele realmente mudou a dinâmica de como que o zagueiro saía jogando, não é à toa que ele foi deslocado para jogar de meio campo, ele jogou zagueiro, volante, depois meio campo, então, tipo, ele é um cara que mudou a dinâmica de saída de bola também, mas eu vou manter meu voto, porque efetivamente zagueiro para mim é o Cannavaro, o Capita e o Maldini. Legal. Então o Franco perdeu essa, fica Beckenbauer em nono. Tem uma décima colocação agora. Eu vou indicar. Então, eu vou indicar um cara que para mim é importante pelo que ganhou 5 Ligas dos Campeões, que a época chamava Copa Europeia, pelo Real Madrid. É um craque que tem importância na América do Sul também. E tinha uma potência de fazer gols igual poucos no mundo. Assim, por ele ter toda essa história também no que é, na verdade, com certeza o maior time do mundo, o Real Madrid, meu voto é para Alfredo Di Stéfano, que é um cara assim que dominou aí a década de 50, entrou na década de 60. O cara é realmente diferente. Acho que talvez o maior momento da carreira foi o hat-trick, né? Os 3 gols que ele fez na final de 1960 da Liga dos Campeões, Real Madrid e Frankfurt, onde o Real Madrid ganhou simplesmente por 7-3 do Frankfurt. Então, meu voto para 10º maior da história, eu vou aí de Alfredo Di Stéfano. Gui? Olha, vamos destoar aqui, porque eu gostaria que o 10º fosse para o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, que, bem, foi talvez, acho que é justo dizer isso, dos jogadores que eu me lembro de ver jogar, foi talvez o melhor. Encantou na sua passagem pelo Barcelona, encantou na sua passagem pelo Atlético Mineiro. É verdade que quando jogou no Querétaro, no Fluminense, ele deixou a desejar, mas também, a parte disso, ganhou a bola de ouro, em 2 ocasiões, salvo engano, e claro, marcou época na seleção brasileira. Quem não se lembra daquele gol de falta contra a Inglaterra? Então eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho em 10º lugar. Franco, para fechar seu voto, cara, vai de Cannavaro, lembrando que é o último. Não vou de Cannavaro. Cara, eu tô pensando muito, porque assim, ao mesmo tempo que eu concordo que o Di Stéfano foi muito importante pro futebol, era um exímio jogador, ganhou coisa pra caramba, é importante até hoje. Eu tenho algumas outras opções também que eu queria abrir. O que vocês acham do Garrincha? Garrincha... Esse é importantíssimo também. Importantíssimo. Garrincha, Platini, Zico, Romário... Cara, Puskás, vai ter muita gente que vai ficar de fora, infelizmente, né? Eu acho. Jairzinho, que pra mim é muito craque, que o pessoal não lembra tanto dele assim, mas assim, uma das melhores duplas de Pelé, que Pelé já teve na seleção brasileira. Claro. O Zico também é um cara que, assim, galera, vale a pena a gente olhar com cuidado. Eu não sei se
Sabem quantos gols o Zico fez na carreira como meio-campista? São 804 gols. 804 gols como meio-campista, cara, é piada, é coisa pra caramba. O Zico realmente foi uma máquina, assim, jogador diferente. Mas eu vou acompanhar o Miguel, vou votar no Alfredo Di Stéfano, que foi importantíssimo no Real Madrid, jogou também no Barcelona, né? Para quem bem sabe da história, foi um dos primeiros grandes viradas de casacas. A gente tem algumas memoráveis, que nem a do nosso querido Ronaldo Fenômeno, né? Que jogou nos 2 times, o Ibrahimovic, mas o Alfredo Di Stéfano foi um dos primeiros a fazer isso. E muito, muito bom jogador. Uma pena a gente nunca ter conseguido ver um jogo dele, porque realmente aparentava ser um craque. É um craque. E marcou a época também no River Plate, né? Que é um dos maiores times aí da história. Exato. Também do futebol, com certeza do futebol sul-americano. Então, muito, muito relevante. Como treinador, ele também teve muito sucesso. Ele é o único treinador da história argentina a ser campeão argentino pelo River e pelo Boca. Depois ele foi treinar o Boca Juniors. O Boca foi um dos primeiros times que o Di Stéfano treinou. E assim, ele foi um treinador muito, muito capaz também. Um cara que só fico triste que vocês não colocaram no Cannavaro. Ah, pena. Vai ter que ficar para a próxima. Mas então essa é a nossa lista, tá acabando o nosso tempo aqui. Vamos ler. Qualquer coisa vocês falam para discordar. Primeiro lugar, Pelé. Segundo, Maradona. Terceiro, Messi. Quarto, Cristiano Ronaldo. Quinto, Ronaldo Fenômeno. Sexto, Johan Cruyff. Sétimo, Zinedine Zidane. Oitavo, Lev Yashin. Nono, Franz Beckenbauer. E 10º, Alfredo Di Stéfano. É isso, galera? Confirma? Confirmo, é isso mesmo. É isso aí, galera. Então esse foi o nosso top 10, fechando então o nosso quinto e último bloco, as alternadas desse 45º episódio, que foi sobre a carreira, a vida do Pelé e principais polêmicas. Algo a declarar, Gui, Franco, para fechar ou não? Nada a declarar. Podemos fechar então o episódio de hoje. Fechadíssimo, então. Então, muito obrigado aí, caro ouvinte, por ter compartilhado esse momento com a gente novamente. Galera, isso aqui é um tema muito controvertido. Às vezes vale a pena comentar, debater, pesquisar, aí por conta própria, não só o nosso top 10, mas tudo que foi falado, os fatos históricos, as diferentes opiniões. Fica aqui o convite a vocês para pesquisarem mais. Se você curtiu, deixa o like, comenta, avalia com 5 estrelas se estiver ouvindo no serviço de streaming. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Conto com vocês e até a próxima.